Fala galera, beleza? Vídeo novo se iniciando aqui no canal. Eu queria pedir perdão por a demora nos vídeos, mas hoje galera eu tô indo pra academia, daqui a pouco mandar um treino de perna. E hoje eu vou com a patroa, hoje eu vou com a minha mulher. Ela começou a malhar essa semana e hoje eu vou desafiar ela pra mandar um primeiro treino de perna comigo. Mas galera, antes disso eu queria que vocês não notassem na mão. Bagunça aqui no quarto tá pesada, essa suplemento, ó. Isso aqui é suplemento da minha loja, suplemento ali. Enfim, vou sair daqui do quarto, tô no quarto, ela tá ali na cozinha. Ela tá pronta, ela tá fazendo pré-treino pra nós. E antes de a gente treinar, eu vou dar um pré-treino a ela. Vamos ver se ela vai tomar o pré-treino. Então galera, vai acompanhando o vídeo. Então galera, é o seguinte. Eu vou oferecer a ela cafeína, creatina e maltodextrina para tomar no pré-treino. Então galera, bora lá. Vamos lá ver, né, a reação dela. Será que vai dar certo? Vai. Vamos lá ver, né, se ela vai tomar o pré-treino. E se ela vai mandar um treino de responsa. Fica aí tudo. Pré-treino na mesa, como eu falei. E aí, pronto para mandar aquele treinão? E aí? Tá. Treinar? Bora. Treinar o que hoje? Você quem manda hoje? Perna? E você tá preparando o que pra nós aqui? Era sujeira na casa. Vitaminazinha pré-treino. Tem o que nessa vitamina? Tem granola, leite e banana. Então galera, granola, leite desnatado e banana. Gelo, vamos mandar pra dentro. E você vai tomar pré-treino comigo antes da gente treinar. Vamos tomar a vitamina e em seguida vamos tomar o pré-treino. Vai acompanhando aí, galera, pra ver se ela vai tomar esse pré-treino. Aí a gente já tomou a vitamina e agora você vai tomar pré-treino. Preste atenção, como se toma creatina de verdade. Enche o scoop. Enche o scoop, scoop cheio. Isso, tá bom, já tá bom. Joga na boca. Joga na boca. Eita porra. Toma malta agora. E aí, tem gosto de que, creatina? Nada. Galera, cafeína eu não vou dar cafeína a ela não, porque essa cafeína aqui é 420 miligramas. Então, só para quem geralmente está acostumado, como ela só tem uma semana de treino, ela vai primeiro ficar tomando pré-treino creatina com maltodextrina. Cafeína que vai tomar é nós. Esse aqui ainda tem, né? Acho que não tem mais não. Ainda tem duas. E é isso aí. Vamos lá. Partiu o pré-treino. Galera, já estamos indo. A baixinha tá aqui do lado. Estamos indo pro treino de perna. E é o seguinte, galera. Chegando lá, eu quero que vocês entendam, né? Ela tem apenas 4 dias que tá treinando. Ela não vai poder pegar uma carga tão alta. Então é isso aí, gente. Vamos acompanhando. Se tem treino de perna, tem like. Se tem ela aqui no foco, tem like. E tamo junto. Quando chegar lá, a gente vai mostrar tudo do treino de hoje. Segue o vídeo. Então, galera, chegamos na academia. Fazer aquele cardio, subir nas escadas. E eu queria que vocês fossem acompanhando, deixando um comentário e, claro, aquele like que explode. E agora vamos treinar a perna. Partiu! Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money,
making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB. You already know, baby. Yeah, I said I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that you know that yeah. I said you know that yeah. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB. You already know, baby. Yeah, I said I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that you know that yeah. I said you know that yeah. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB. You already know, baby. Yeah, I said I already done it. Everything you wanna do, I already
JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. E aí, o treino de perna, como é que foi? Foi bom? Judiou? Tá doendo a perna? Sentiu? É isso aí, galera. Treino bom é treino pago. Não é boleto bancário, mas tá pago. Treinão de perna a gente mandou. Vai sozinha pra casa, vai nem me esperar. É isso aí. Se vocês quiserem ver mais vídeos com treino com ela, deixa aqui nos comentários. Como eu falei, foi praticamente o primeiro treino de perna dela acompanhado com alguém, eu, né? Então vocês não tem muito o que falar, se queixar. Ela tentou fazer o máximo que pôde, até que treinou legal, né? Foram 6 exercícios, 5 não, 6. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo aqui, que será o primeiro de vários, deixa o seu comentário aqui, deixa aquele like bacana. E é isso aí. Tamo junto! E a sofredora ali atrás, ó. Sofreu um treino de hoje, viu? Antes de finalizar o vídeo, deixa a nota aqui embaixo de 0 a 10, quanto ela merece nesse primeiro treino. É isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!